Boa noite, turma, paz em Cristo. Aqui quem vos fala é o professor Alberto Bonfim. Estaremos ministrando essa disciplina de homilética via EAD e nós estaremos iniciando aí a nossa aula e gostaria que os senhores pegassem os módulos da instituição FIGHT. A aula de hoje ela está inserida na página 64 a 67 do módulo da instituição. Disciplina homilética, a arte de preparar sermões. Pois bem, no próximo slide eu coloquei aí definição do termo e alguns termos relacionados à homilética. Definição: homilética, ciência que ensina os princípios fundamentais do discurso público aplicados na proclamação do evangelho, do grego homiletike, procedente do verbo grego homilio. Homília, . A homília é a pregação cristã feita nos lares em forma de conversação. Os gregos davam à conversa o nome homilia, Os romanos a chamavam de sermones, de onde veio a palavra sermão. Pois bem, então definimos aí o termo homilética e o termo homilia. Agora nós vamos colocar aí na parte de baixo do slide termos relacionados à homilética. Então nós temos 3 termos aí relacionados à homilética. O primeiro é oratória, o segundo eloquência e o terceiro retórica. Quanto à oratória, é a arte de falar em público elegante, precisa, fluente e atrativa. Eloquência é o dom natural da palavra. Pode ser desenvolvida na teoria e na prática da oratória. Retórica é o estudo teórico e prático das regras que desenvolvem e aperfeiçoam o talento natural da palavra, através da observação e do raciocínio. No próximo slide, vamos falar aí sobre a homilética e a arte de expressão. Então, quando nós falamos de homilética e a arte de expressão, nós destacamos 3 palavras-chave: a voz, a técnica da oratória e o conhecimento da língua materna. A voz é como música, pode ser educada e manejada. Técnica da oratória pode ser aprendida na escola, pode ser aprendida pela observação e também pode ser aprendida pela experiência. E o conhecimento da língua materna. Falamos aqui da dicção, utilização artística da voz, pronúncia correta com devida nitidez. E na parte inferior do slide, a homilética e regras técnicas para o conhecimento. Então, assim, quais seriam algumas regras técnicas para o conhecimento? Primeiro, através das consultas, ou seja, as literaturas disponíveis que nós temos para que nós venhamos adquirir conhecimento. Livros, nós temos sites, temos a internet e etc. e tal. A observação é colher impressões do que se passa em nosso redor. Jesus usou muito as parábolas através da sua observação do cotidiano do seu povo na sua época. Então ele usava as parábolas baseado nas suas observações cotidianas da cultura judaica. E a discussão, que é o resultado das 2 primeiras. Continuando, homilética, ela é ciência quando considerada sob o ponto de vista de seus fundamentos teóricos, históricos, psicológicos e sociais. Homilética ela é arte quando considerada nos seus aspectos estético, a beleza do conteúdo e da forma. A homilética também é técnica
quando considerada pelo modo específico de sua execução ou ensino. E, por fim, a homilética é religiosa quando considerada por sua função espiritual, ou seja, adoração, poder, transformações, manifestações espirituais e etc. Ponto. Homilética é a disciplina teológica que estuda a ciência, a arte e a técnica de analisar, estruturar e entregar a mensagem do Evangelho. Então, observamos até então que esta disciplina, enquanto ciência teológica, é de suma importância para que os pregadores e nós que propagamos o Evangelho precisamos dessa ciência, precisamos desta arte, precisamos desta técnica para desenvolver as pregações para que possamos alcançar vidas. Ainda, continuando no próximo slide, a homilética, no seu aspecto técnico e prático, atinge 3 elementos que devem ser claramente entendidos: dom, conhecimento e habilidade. Ponto. O dom ou talento vem de Deus. O conhecimento é resultado do estudo concentrado e consciencioso da palavra de Deus. A habilidade é o aproveitamento do dom e do conhecimento na arte de falar, isto é, na pregação, e esta pode ser desenvolvida pelo uso e pela experiência. Próximo slide. Agora nós vamos falar sobre o pregador e a vocação ministerial. Pois bem, definição de vocação. Vocação é chamada, pois é certo que aquele a quem chamou antes vocacionou. A chamada para o ministério da pregação é uma chamada real e específica. Princípios que regem a pregação e o pregador. Pois bem, então, antes de nós entrarmos nesse tópico, vamos relembrar que Deus, quando Ele chama alguém, Ele chama esse alguém que é vocacionado. O vocacionado é preparado e depois de preparado ele é enviado. Resumindo, podemos então resumir em 4 palavras a questão daqueles que são chamados para trabalhar: chamados, vocacionados, preparados e enviados. Agora vamos entrar nos princípios que regem a pregação e o pregador. Primeiro princípio, a transmissão. O que é a transmissão? É a mensagem de Deus. Seu alvo, o coração do povo. Então, todo pregador tem que ter uma mensagem. Ele não pode basear sua pregação subjetiva por testemunhos pessoais. Tem que haver uma mensagem divina, porque essa mensagem ela deve alcançar o coração do ouvinte. Segundo princípio, objetividade. O que é quando eu falo de objetividade? É de objetivo, tem que ter um alvo, né? E o alvo sempre será visar a glória de Cristo. E por fim, o terceiro princípio, a experiência, né? Eu coloquei aí, dar de comer o povo da mesma comida que se alimentou a sua fome espiritual, 2 Timóteo 2,6. Ou seja, o pregador especificamente tem que ser uma pessoa que tenha uma experiência da salvação, um salvo em Cristo Jesus. Próximo slide. Requisitos ao ministério da pregação. Porque nós entendemos que o pregador, especificamente, é uma chamada específica. Nem todos serão pregadores. Por exemplo, na turma do curso em que nós estamos ministrando, nem todos serão pregadores. Entretanto, é uma chamada específica. Deus é quem vai chamar aqueles que têm vocação para serem pregadores e os seus dons e talentos serão potencializados pelo Espírito Santo para que eles desenvolvam uma boa pregação do Evangelho.
Eu costumo dizer em minha fala que não existe bons pregadores. Existem sim boas pregações. As boas pregações intitulam um bom pregador. Então, quais são os requisitos ao ministério da pregação? Primeiro, novo nascimento. João 3,3, 1 de Coríntios 2,14. Eu aconselho que os senhores façam leitura dos textos sugeridos para que possa elucidar melhor o nosso raciocínio. Segundo requisito ao ministério da pregação, chamada por Deus. Atos 9, 3 ao 18. Então tem que ser chamado, não basta ter boa vontade, tem que ter o chamado de Deus. Por isso que quando eu falo de chamado, aí eu coloquei dois exemplos aí. Chamada coletiva, Colossenses 4,17, e chamada individual, 2 de Timóteo 4, 5 e 4,17. Então nós vemos aí, por exemplo, João 3,16. É uma chamada coletiva para a salvação. Mas quando você chega em João 3,19, nem todos serão salvos. Mas para a chamada da pregação, para exercer dons ministeriais no corpo de Cristo que é a igreja, necessário é uma chamada individual ou específica. Próximo, embaixo aí, eu coloquei no slide os requisitos espirituais de um pregador. Então nós temos aí algumas questões de ordem morais, sociais, né, humanas, piedade, coragem, honestidade, sinceridade, devoção, otimismo, humildade, seriedade, etc, etc, né? A lista aqui seria grande. Não estamos tratando de impecabilidade, né, irmãos? Estamos tratando aqui de conduta, né, para que o pregador ele possa em algum momento ele deverá exercer essas qualidades, esses requisitos na sua vida para que possa transmitir para a igreja. E aí, continuando aí no próximo slide, requisitos técnicos ao pregador, né? Agora questões técnicas, né? Por exemplo, para você ser médico, advogado, eletricista, pintor, mecânico, você tem que se qualificar. Existem, né, alguns requisitos técnicos que você aprende estudando e você vai se formar para ser um profissional numa área secular. Agora, nós vamos observar que existem requisitos técnicos ao pregador. Primeiro, o dom da palavra, Romanos 12, 6, 7, 8. Então, assim, por isso nós falamos que a chamada tem que ser específica. Segundo, conhecimento da palavra, 2 Timóteo 2,15, né? Terceiro requisito, ter uma mensagem, Atos 5:20. E quarto requisito, autoridade e ousadia, Marcos 1:21. Sugiro novamente a leitura dos textos sagrados para que possa elucidar melhor a nossa teoria. E na parte de baixo do slide, colocamos aí o pregador e a ética. Vamos falar um pouquinho de ética, né, irmãos? Não vamos tratar de impecabilidade. Ninguém é impecável, mas a ética é muito importante, né? É muito importante porque vamos ver aí e entender melhor. A ética é a ciência da conduta ideal. Ponto. Então, o que é ética? É a conduta ideal e correta que se espera de um indivíduo, independente da sua religião. Ok? Então, quando se trata então do sal da terra e a luz do mundo que somos nós, a igreja, é exigido e cobrado uma ética em nosso meio, né? Aonde nós estivermos, seja na igreja, seja na sociedade, em casa, no trabalho. Então, o pregador, não só o pregador, mas aqui como estamos tratando da disciplina que envolve o pregador, ele tem que ter uma ética no meio em que ele está, né, envolvido. Os evangelhos nos ensinam que a transformação moral nos conduz às perfeições de Deus Pai. Mateus 5,48. E daí parte-se para a transformação de um acordo com a imagem do Filho de Deus. Romanos 8,29, 2 de Coríntios 3,18. Ponto. Jamais poderemos chegar a esse ponto se meramente formos bons cidadãos de nosso país. Precisamos cuidar de nosso próprio desenvolvimento espiritual como indivíduo. Essa transformação reflete em nossa conduta pessoal. A conversão,
cristã gera essa transformação na vida do ser humano, direcionando a ética pessoal. 2 de Coríntios 5,17. Amém? Então, novamente, quero lembrar que os irmãos devam pegar suas Bíblias e lerem os textos sagrados sugeridos. E aí nós temos aí a homilética e vamos tratar aí algumas qualidades de um bom pregador, né? Poderemos enumerar muitas outras, mas queremos destacar algumas aqui. Eu quero apenas ressaltar que a maioria destas referências bíblicas, elas foram extraídas na versão NVI, Nova Versão Internacional. Tá bom? Se por acaso você ler e não encontrar aí o vocábulo ou o sinônimo, eu aconselho uma leitura na versão NVI da Bíblia Sagrada. Pois bem, continuamos aí. Qualidade de um bom pregador. Inúmeros os requisitos exigidos de um bom mensageiro de Jesus Cristo, uma vez que desempenha o papel de arauto do rei. Destacaremos apenas alguns, tais como íntima comunhão com Deus, Colossenses 3:1. Oração, Efésios 6:18. Ser cheio do Espírito Santo, Atos 6:3. Dons naturais, Mateus 25:15. Coragem, Salmo 138:3. Boa vontade, 2 de Coríntios 12:15. Descanso, Gênesis 2:3. Cultura, Daniel 1:17. Habilidade, Êxodo 35:34. E humildade, Provérbios 15:33. Amém? Vamos lá. No próximo slide aí, eu ainda quero continuar falando de acordo com o que está no módulo, na página 66 e página 67. Você já tem alguns pontos a considerar no módulo. Entretanto, eu coloquei aí algumas observações a mais. Por exemplo, quanto ao pregador e o decoro no púlpito. Primeiro, eu quero destacar a apresentação pessoal. O pregador deve apresentar-se bem vestido, sem exagerada preocupação com a indumentária. Barbeado, cabelos feitos, sapatos limpos e etc, né, irmãos? Não vamos entrar aqui no mérito. Ao assentar-se, quando assentar-se atrás do púlpito, sempre após rápida oração individual ou pessoal, seja discreto, a fim de dar exemplo aos fiéis e infiéis. Terceiro, com relação aos companheiros, deve o pregador evitar distraí-los, conversando ou dando atenção demasiada à conversa dele. Tal procedimento prejudica grandemente os trabalhos e tira a autoridade do obreiro para advertir aos infratores da ordem. Então, observamos aí algumas características do pregador. Então, eu quero encerrar aí a nossa primeira aula, que nós elaboramos aí da página 64 a 67. Na próxima aula em diante, nós vamos trabalhar com os sermões, e aí nós vamos classificá-los, tipo de sermão, por assunto e etc, e vamos colocar alguns exemplos para que os irmãos possam praticar. Deus abençoe a todos. Qualquer dúvida, pode me perguntar no grupo que nós estaremos à disposição. Deus abençoe a todos e uma ótima semana em Cristo Jesus.